Vamos lá, quero falar com vocês nessa noite sobre uma palavra que eu tenho feito uma reflexão pessoal, e ela se trata do tempo e a noção que nós temos da nossa vida, do passar do tempo da nossa vida, e as promessas que nós encontramos na Escritura o tempo todo, que parece que às vezes estão muito distantes. Infelizmente, aqueles que têm atropelado os princípios do Evangelho para tentar falar ou para atrair pessoas para si, com promessas que o Evangelho não faz, eles desprezam a questão do tempo. Eles começam a dizer para você que você é um vencedor dentro de uma ótica que a Bíblia não diz. Eles dizem para você que coisas que correspondem à eternidade precisam ser trazidas à sua vida agora. E isso são meias verdades, porque de fato há coisas da eternidade que devem começar na nossa vida agora, mas há muitas coisas em que a gente tem que aprender a viver pela esperança. E esperança é a capacidade de esperar o quanto for preciso. É saber que olhando para a sua vida, olhando para as circunstâncias difíceis da vida, você não em todas as áreas vai conseguir ver a solução dos problemas. Os problemas fazem parte da vida. Agora, quando olhamos para o Evangelho, a gente vai percebendo, então, que a vida de Cristo e a obra de Cristo em nós e no mundo, ela está pulverizada na pluralidade que nós encontramos na igreja. Por isso nós acreditamos em viver juntos. Talvez, contrariando um pouco até do que foi falado aqui na palavra dos dízimos e das ofertas, eu não acho que isso aqui é a única forma. Eu acredito na inutilidade de tudo que nós estamos fazendo aqui. Eu acredito que isso aqui era para ser a maior perda de tempo na nossa vida. Mas isso se torna necessário porque o tempo oportuno do Evangelho, encontrar lugar no nosso coração e traduzir a obra de Deus numa prática que funciona de segunda a segunda, no nosso dia a dia, na nossa vida, como ela não ocorre, a gente precisa de muletas para a fé. A gente tem que se reunir nessa forma ridícula, onde eu estou aqui falando e você ouvindo. Onde você não tem nem autorização para gritar no meio do culto, porque você acha que por eu ter o microfone você tem que ficar calado. A igreja é muito mais do que isso. Ou ela foi feita para ser muito mais do que isso. Mas essas muletas, querendo ou não, nos levam a um lugar onde parado a gente não vai chegar. Então estamos aí, estamos caminhando. A vida de Cristo está pulverizada na pluralidade da igreja. Só que igreja não é isso. A igreja é mais do que isso. A igreja é a união de todas aquelas pessoas que têm a consciência de quem Cristo é e de quem você é em Cristo. E aí, onde você estiver, a vida de Cristo é vista em você. Hoje em dia tem muita gente, a gente já falou isso aqui diversas vezes, que bate no peito e fala assim, eu sou igreja. E nós já ensinamos isso diversas vezes, isso está errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Não é você é o templo do Espírito Santo. É nesta unidade, na consciência da unidade, que Deus habita em nós. Por isso a vida comunitária não é uma opção. Se fosse uma opção, você ficava na sua casa, dava um play no CD do Thales, que é acima da média, ouvia um louvor acima da média, ficava sempre acima da média, via uma pregação no YouTube e estava tudo certo. Mas é mais do que isso. É você entender que o outro é a coisa mais importante que existe na sua vida. E esse outro é exatamente a natureza do problema na sua vida. Porque se você está buscando conforto, se você está buscando uma vida onde os seus problemas vão acabar, então você vai querer se afastar do outro. Mas o caminho do Evangelho é um caminho contrário a isso. É um caminho que vai na direção dos problemas. Então, Cristo está pulverizado na pluralidade da igreja. Somos pessoas diferentes e Deus nos fez diferentes, temos lutas diferentes, temos pecados diferentes, cada um tem sentimentos diferentes e às vezes você vai buscar um aconselhamento, vai buscar ajuda, vai chorar a sua vida e você vai se rasgar e a gente vai chorar com você, mas a verdade é que nem sempre nós vamos entender o que você está falando, porque o que dói em você, dói em você. E Deus não errou com você, não errou comigo, não errou com nenhum de nós. A cura que Deus dá para nós, na maior parte do tempo, é a possibilidade de chorar junto. Da gente ter a lágrima amparada uns pelos outros. E isso só se dá na vida comunitária. Por que essa forma é necessária? Porque nós não sabemos ser igreja de outro jeito. Mas o tempo oportuno da gente aprender a ser igreja de outra forma, já deveria ter chegado na nossa vida há muito tempo. Para que a gente pudesse não ficar falando de dinheiro aqui.
porque eu acho isso ridículo e constrangedor. A gente tem que ficar falando de dinheiro porque nós não entendemos a ideia de dinheiro. A gente tem que falar assim, nós usamos o dinheiro arrecadado aqui para promover algumas ações sociais. Por quê? Porque nós não fazemos as coisas a partir da nossa vida, no dia a dia. A gente poderia enxugar ainda mais o lado institucional da igreja, e a gente poderia apenas falar assim, a nossa única despesa é pagar o aluguel e a energia e mais nada. Aí juntava 2, 3 aqui, pagava essa conta, e o resto podia só usufruir. Por que a gente tem que organizar e sistematizar e começar a fazer um monte de coisa e criar ministério, departamento e líder disso, líder daquilo, Deus me livre disso tudo? Porque você não faz aquilo que você tem que fazer, o tempo de Deus na sua vida não chega. Então, a vida de Cristo está na pluralidade da igreja, ou deveria estar. Mas infelizmente Cristo não tem sido visto na nossa vida. E ele não tem sido visto porque, infelizmente, nós achamos que o objetivo do Evangelho é resolver o nosso problema e afastar a nossa vida do problema. Afastar a nossa vida daquilo que nos provoca desconforto. E o que nos provoca desconforto é o outro. São os problemas do outro. Já não basta os seus problemas? Eu ainda tenho que aguentar os problemas do outro? Tem, com certeza. A graça de Deus, ela é um pouquinho mais ampla. Ela não está na igreja. A graça de Deus está pulverizada na criação. E aí a gente começa a entrar em conflito agora, porque somos um povo que começa a falar para todo mundo que conhecemos um caminho de salvação, que conhecemos um Cristo que nos, tirou das trevas, né, que fez a nossa vida, que era uma porcaria, virar uma vida ótima, dependendo do ponto de vista, né? Porque às vezes o meu ótimo para você vai achar horrível. Mas esse é o testemunho que a gente dá, e a gente vai contando essas coisas todas, e fica parecendo que eu estou olhando para o cara lá fora, que não tem o conhecimento daquele que é a plenitude da revelação, Cristo Jesus, que ele está impossibilitado de alcançar o favor de Deus. Que não há um pouco da bondade de Deus na vida dele, que não há um pouco do amor de Deus na vida dele. Então os nossos interesses egoístas na religião, eles não apenas mutilam aquilo que a gente deveria estar fazendo, como ainda segrega, dizendo que nós somos melhores do que os que estão lá fora. E nós não somos, nós somos piores. Assumidamente piores. Os bons estão lá fora. Nós não somos eles. Nós somos aqueles que sabem que em nós, se não for pela graça, se não for pelo amor de Deus, não há salvação. Agora, se a vida de Cristo está pulverizada em todos, o morrer de Cristo deveria estar em cada indivíduo. Para viver Cristo, você precisa do outro. Mas para morrer Cristo, você precisa agora começar a olhar para dentro de si. Porque o morrer é sua competência. E é impossível você viver a vida de Cristo sem morrer a morte de Cristo. É impossível que Cristo viva em você se você não começar a morrer para algumas coisas. Só que, infelizmente, muita gente acha que quando a gente fala de morrer em Cristo, morrer para a vida, se trata de mais um conjunto de mandamentos, mais um conjunto de coisas que você tem que fazer. Do tipo, para de ver filme pornô, para de fazer gato de televisão, para de sonegar imposto. Tem até minhas dúvidas se isso é pecado, viu? Para com isso, para com aquilo. Ou seja, a gente volta para as ordenanças, a gente volta para uma lista de coisas que você tem que fazer para que Deus se agrade de você, para que você seja homologado pela religião, como aquela pessoa que agora Deus olha e fala, esse é o meu filho. E não é nada disso. Não é nada disso. O alvo de Deus nunca foi o jardim. O alvo de Deus foi o homem. O jardim existe para o homem. Mas nós, como homens, vivemos para o jardim. E não para Deus. Olha como isso é muito óbvio. E como que a gente atropela a lógica. O que a gente fica pensando? Que, na verdade, a resolução dos nossos problemas, ou a salvação de Cristo Jesus em nós, ela vai ser vista quando os nossos problemas, ou seja, o jardim, estiver resolvido. Então eu faço tudo o que eu puder, ou seja, me submeto aos mandamentos da religião para tentar resolver os problemas do jardim. Só que Deus está se lixando para o jardim.
Ah, vamos botar fogo nas árvores e queimar tudo e matar os animais. Teve um cara uma vez que foi no Jô Soares e falou isso, ele chamava Rogério Skylab. Ele tinha uma música, um clássico, que chamava Matador de Passarinho. Que ele dizia assim, antes dos americanos tomarem tudo, vamos queimar tudo. Eu falei, cara, que cara louco. Não, não é disso que nós estamos falando. A criação geme junto com o sofrimento da humanidade. Quando a gente fala de salvar as baleias, salvar a Amazônia, meu amigo, nós não estamos falando de salvar a árvore. Nós estamos falando de salvar a gente. Porque tira a gente do planeta para você ver se não acaba o problema das baleias. Se os pandas, aqueles gordos, preguiçosos, que não transa, e por isso está entrando em extinção, eles não começam a ter libido de novo e o negócio lá começa a furuncar todo dia. Por que isso não acontece? Por nossa causa. O nosso pecado, a nossa omissão diante de todas as circunstâncias, fazem com que a criação sofra, a criação gema de dor. E aí a gente fica achando assim, precisamos salvar os pandas. E precisamos mesmo, né? Mas agora eu vou dedicar a minha vida aos pandas, agora eu vou dedicar a minha vida às baleias, vou dedicar a minha vida às árvores. E estamos esquecendo que a única maneira de resolver isso tudo é se a gente tirar o mal desse planeta. E seria tirar o homem. Só que a gente não é um grupo que está aqui promovendo um suicídio coletivo, onde nós vamos resolver os problemas da humanidade, exterminando a humanidade. Nós sabemos que o alvo de Deus é a humanidade. O alvo de Deus sou eu e é você. Então, no meio dessa subjetividade toda, a gente tem que encontrar qual é o caminho de Deus e qual é o tempo em que Deus quer operar as obras dele em nós, para que ele comece a ser visto na nossa vida. E para que a gente pare de ficar gastando o nosso esforço, fazendo um monte de coisas que a religião ensina para nós que são necessárias, mas que não produzem vida nenhuma e que não tem nada a ver com a natureza do Evangelho. A gente precisa observar essas coisas, a gente precisa olhar. Bom, se a salvação é por graça, se a salvação é um favor de Deus por nós, ou seja, você não merece, nada que você faça te torna digno, meritocracia aqui foi para o espaço, porque pela meritocracia vamos todos para o inferno, mas Deus olhou para você e falou assim, eu quero salvar esse safado aí. Por quê? Porque eu quero. Porque eu gosto de gente, e eu quero salvar gente. Quais gentes? Ai, os crentes. Deus me livre, velho. Não. Quem Deus vai salvar não é problema nosso, é problema de Deus. Nós não temos o poder de alcançar a salvação. Nós só temos um poder, de reconhecer a salvação. De vendo a salvação, falar assim, aquilo ali é de Deus. Aquilo ali é Deus agindo ou não. E a religião mutila isso de nós. A religião começa a falar para você que pelas suas obras, que são incapazes de te fazer digno de alcançar a salvação, você agora se tornou digno da salvação. Ela é contraditória em si mesma. Siga os mandamentos. Aí você cai naquela história daquele jovem que era rico e se depara com Jesus. Ele diz, Senhor, o que eu tenho que fazer? E aí Jesus tira ele grandão, fala assim, bom, você quer saber o que você tem que fazer? Os mandamentos estão aí. Estão aí para jogar tudo debaixo de pecado. Para que você perceba que o fardo do pecado é um fardo difícil. E o cara, na sua arrogância, ainda tem a ousadia de dizer assim, não, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. E aí Jesus diz para ele, fala, bom, você já tem feito tudo, então? Palmas para você. Só te falta uma coisa para ser perfeito. Vai, vende tudo, dá para os pobres e me segue. E aí o cara sai triste da situação. E a gente acha que ele sai triste pela questão do dinheiro. E não é a questão do dinheiro que é o foco da discussão ali. É a questão de que esse cara, ele pode até achar que ele fez tudo, mas ele não está percebendo que não é o fazer que o torna apto a receber o amor de Deus ou a salvação de Deus. Mas é o coração no lugar certo. Deus não mexeu no dinheiro porque Deus gosta de pobre, embora Deus gosta mesmo, né? Se o rico dificilmente entra no reino dos céus, parece que há uma preferência, mesmo isso doendo na gente. Mas Deus não está querendo criar pobre.
Deus não está querendo criar uma geração de pobre para entrar no céu. Ah, eu vou ficar pobre, assim eu vou para o céu. Não é assim que funciona, não. O pecado dói no rico e dói no pobre. Por que Jesus bateu no dinheiro? Porque aquele cara ainda tinha alguma coisa, e essa coisa era o dinheiro, que ocupava o lugar no coração dele, que era para ser um lugar que era para ser ocupado apenas por Deus. A preocupação dele estava toda no que ele podia fazer para que Deus se agradasse dele. E não naquilo que era a preocupação de Jesus ali naquele momento. Que era assim, quer ser meu discípulo? Pega a sua cruz e me segue. E sabe qual é a tua cruz? A tua cruz é o outro. A tua cruz são as outras pessoas. São os problemas das outras pessoas. A tua cruz é entender o seguinte: você vai morrer, e agora a vida que vai se manifestar em você, que é a minha vida, não é para você, não é um fim em si mesmo. Mas ela passa através de você e alcança o outro. Já falamos isso milhares de vezes aqui. Qual é a nossa crise, então? A nossa crise é que a gente tem uma dificuldade com o tempo. A gente lê a Bíblia e aí vê Jesus falando que a igreja dele é santa, que a igreja dele é imaculada. A gente vê o apóstolo Paulo falando assim, aos santos da igreja tal, né, aos irmãos, aqueles que são separados para o evangelho. E aí você lê aquilo tudo e não consegue enxergar essa realidade na sua vida. Porque isso tudo é uma promessa para você do futuro, mas não parece uma realidade no presente. Ou seja, a sua esperança acaba estando num monte de coisas que seus olhos não são capazes de ver. Porque você olha para você mesmo e fala assim, bom, se essa carta é os santos em Cristo Jesus, então não deve ser para mim, velho. Porque olhando para mim e olhando para os meus pecados, e para a cobiça dos meus olhos, e para a dureza do meu coração, e para como muitas vezes eu tenho sido jovem rico, eu tenho sido o cara que tem ocupado o lugar do meu coração, que era para ser ocupado com o amor a Deus e o amor ao próximo, com aquilo que é a minha ganância e a minha cobiça. Eu tenho sido esse cara todo, eu tenho ocupado minha vida disso tudo, então eu não posso ser esse cara aí santo. Mas como que a gente criou esse universo da religiosidade, onde a gente se reúne como igreja e segrega o cara lá de fora, dizendo que nós somos os salvos e os outros não são. A gente faz isso ligando a chave da hipocrisia na nossa vida. Quando a gente começa a dizer assim, olha, se Deus está dizendo que eu sou, então eu sou. Aí tem aquelas coisas que mandam você repetir na igreja, né? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, você é quando a Bíblia diz que você é pecador, isso você é. Mas o restante das coisas passa muito pela esperança. Passa muito por essa consciência de que Deus está operando uma obra em nós e de que muitas das coisas que Ele quer ver em nós e que Ele já está vendo em nós por causa do sangue de Jesus, ainda não são realidade. Mas qual é o tempo de Deus para que essas coisas se tornem realidade? Infelizmente, hoje ninguém mais fala de céu. A gente vive uma espiritualidade presa ao cronos, presa à noção de tempo. Então você começa a andar com Jesus e você começa a ler Bíblia, e aí você pensa assim, eu sou um noob, eu sou um fraldinha. Eu estou aqui andando, mas eu não tenho tanto tempo de casa igual esses caras aí. Aí você vai andando com a galera, e aí você anda 2 anos com a gente, e começa a chegar mais gente. E aí você já se sente o veterano, né? Já quer dar trote nos mais novos. Tipo, lá, converteu agora? Não, eu já sou velho aqui, velho. Eu estou aqui há 2 anos. E depois eu estou aqui há 10 anos, eu estou aqui há 20 anos. A gente vai usando essas coisas como troféu. Só que esses troféus, é incrível como que eles não são sinônimo de uma transformação de vida real. Você pega um cara que tem 20 anos de igreja e parece que essa morte de Cristo não é vista na vida dele. E como a morte não é vista, a vida muito menos. E a gente vai fazendo da igreja um clube, a gente vai fazendo da igreja um lugar onde parece que o tempo conta. E quando eu aperto você no seu pecado, e você me aperta no meu, que desculpa que a gente dá um para o outro? A gente fala assim, ei, calma, eu estou no processo. Eu estou no processo.
Eu comia todo mundo da igreja, agora é só umas. Essa é a desculpa. Eu bebia muito, agora eu bebo só de vez em quando. Eu mentia muito, agora eu minto só de vez em quando. Como Cristo te vê? Como o Pai te vê? O Pai te vê pelo sangue de Cristo, não como você é, mas como você vai ser. Porque se não fosse assim, ao colocar do Espírito dele em você, você seria fulminado. Se não fosse pelo sangue de Jesus. Então compete a nós agora entender que ser cristão não é viver no tempo em que nós estamos, dentro do Cronos. Mas é entender que Deus está abrindo uma janela no tempo para que haja uma mudança na nossa vida que vem por uma oportunidade. A oportunidade que Cristo traz. E essa oportunidade é entender agora uma outra palavra, que também se refere a tempo, mas que muda um pouco o nosso conceito e muda um pouco a nossa percepção da vida. Essa palavra é o kairos, que também é tempo. Só que não é um tempo da mesma medida do cronos. O cronos é um dia depois do outro. O kairos é o tempo da oportunidade. E o tempo da oportunidade, quando se abre para nós, a gente tem que saber aproveitar ele. Porque essa forma da igreja se torna necessária? Porque nós não aproveitamos o kairos de Deus para nós. Porque a gente não aproveita o tempo da oportunidade. Por que temos que fazer projeto social? Porque nós somos mesquinhos e egoístas e nós queremos resolver o problema da nossa vida. Porque a gente não abre a despensa da nossa casa, porque a gente não abraça um morador de rua, porque você não quer levar o cara em situação de risco para a sua casa. Aí a gente tem que ficar empreendendo coisas monstruosas e às vezes até atropelando os princípios para tentar te extorquir, para arrancar um pouco de grana para abrir uma missão. Uma missão que tem duas funções: salvar o perdido e aplacar a sua hipocrisia. Aplacar a nossa hipocrisia. Tem um vizinho meu precisando de uma cesta básica. O que eu faço? Vou falar com a igreja. Hipócrita. Nós somos a igreja, não somos? Você está junto desse nós, velho. Se não começar a doer em você, você não está aproveitando o tempo da oportunidade. Você está vivendo o Cronos, onde você quer todas as bênçãos para você hoje, mas você quer todos os sacrifícios e toda a morte lá no final. Qual que é o sonho do cara? O sonho do cara é assim: eu não quero morrer. Eu quero ver Jesus voltar, que aí eu subo assim. Faz 2000 anos que tem gente querendo isso daí. Ou então assim: eu quero morrer dormindo. Fui dormir, não acordei. Ou como disse um cara uma vez no YouTube, né? Acordou morto. Acordou morto, muito bom, né? Isso não está ao seu alcance. Mas e o que está ao seu alcance? Será que você tem vestido a camisa? Será que o ensino da palavra encontra lugar em nós, para que a igreja se torne viva em nós, em todos os dias da semana, e não apenas no culto? Será que se a gente desorganizar um pouco mais o culto, a gente ainda assim vai conseguir ter adoração, e ter palavra, e ter comunhão? Ou nós precisamos da cadeira, nós precisamos da liturgia, nós precisamos de gente falando pula, dança, e chicote nas costas para você dançar? Desculpa, velho. Se isso é necessário na sua vida, então você ainda não é filho, não. Você ainda é servo. O tempo da oportunidade ainda não alcançou a sua vida. Mas talvez nessa noite possa alcançar. Talvez nessa noite seja o tempo de você começar a olhar para si e entender que Deus não está salvando a pessoa que você é hoje. Deus está salvando a pessoa que você será. Ou a gente traz essa pessoa que a gente será para o presente, ou então a eternidade não começa na nossa vida nunca. Não começa. Mas esse mundo é um mundo injusto. Então você é o instrumento de justiça para esse mundo. Mas o PT, o PSDB, o PSOL, não sei quem, lá. Velho, você tem mesmo esperança que desse mundo saia justiça? Desculpa, não vai acontecer. Mas você também não deve se calar. Nós devemos denunciar toda a injustiça. Mas quer ver a justiça acontecer? Coloca a mão na massa. Não é sai candidato a vereador, não, tá? Também, mas não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de tentar resolver o problema com aquilo que Deus te deu. Então, tem gente desabrigada, isso é problema nosso.
O que nós vamos fazer? Você está esperando o quê? Que eu venha aqui e diga para você assim, vamos começar um trabalho com os desabrigados. Aí eu te convoco para o negócio e você vai? Vai! Você está esperando eu mandar, cara? Você está esperando o tempo de que a igreja diga que você tem que ir, sendo que Jesus já falou que você tem que ir. O morrer de Cristo, ele está em você, ele tem que estar em você, para que a vida também esteja. Então por que a gente não está fazendo? Por que a gente está empurrando essa responsabilidade para a instituição, para aquilo que nós estamos aqui fazendo junto? Vamos manter a instituição pequena, gente. Vamos abrir umas 10 ONGs, olha que sonho massa. Cada um aqui surta de vez, mergulha na Bíblia, vai para a rua. E não é só trabalhar com gente também em situação de risco, não. É também os seus amigos, é também os caras do seu trabalho. Gente que está desesperada, gente que está vivendo crises na sua vida. E você não vai chegar lá com essa postura de colonizador da fé, não. Não, eu vim aqui agora porque Jesus vai mudar tudo. Para, velho. Você está disposto a ir lá e ser Jesus para essas pessoas? Mas o cara tem problema com alcoolismo. Você fala, eu vim cá para sentar com você. Mas ele vai beber, tudo bem, você não bebe, mas você fala, eu vou ficar aqui com você, cara. Para quê? Para enxugar o vômito. Para te levar para casa. Porque o seu problema é o meu problema agora. E aí vai ser uma crise para esse sujeito. Tem que ir para o bar todo dia com Jesus. Ele vai ver Jesus, uma hora a sobriedade vem. E da mesma maneira, aqueles que estão morrendo de solidão. Será que a gente está lá para ser o abraço, para ser aquele que vai ouvir os problemas que nós não temos a menor possibilidade de resolver? Nós não temos nem teoria e nem recurso para resolver. Mas a gente vai lá e chora junto. Vamos abrir uma missão disso. Não, é você que tem que fazer isso. E aí quando você se sensibiliza com essas situações lá fora, você surta e a sua vida muda de sentido. O egoísmo acaba dentro de você. E você fala assim, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho cobertores, mas eu não me conformo de saber que tem gente que está vivendo em situação tão complicada. Então agora eu vou diminuir um pouquinho da minha cobiça, um pouquinho da minha ganância, e vou dedicar minha vida a tentar resolver o problema do próximo. E Jesus? Jesus vai junto, porque Jesus está em nós. E aí você não chega lá com os dois pés falando, velho, você tem que ir para a igreja, porque a igreja já foi para o cara. O culto acontece lá. E o cara vir conviver com a gente é apenas uma questão de tempo. Aliás, quando alguém pergunta para mim assim, cara, estou pensando em ir lá no manifesto, eu sempre digo para o cara, não vá. Para quem não nos conhece, talvez a pior experiência que ele pode ter é vir no culto. Talvez a melhor experiência que ele poderia ter seria ir num pequeno grupo. Porque o nosso pequeno grupo não é uma célula. Nosso pequeno grupo não é um grupo de estudo sistematizado. O nosso pequeno grupo é só um nome bonito para um tanto de gente que se reúne para fazer nada junto. E alguns grupos fazem nada mesmo, tipo o nosso faz nada. Tem dia que nós estudamos a Bíblia, tem dia que a gente ri, tem dia que a gente chora, tem dia que nós não faz nada. E nós estamos lá fielmente, né? Todo mundo no maior prazer de estar junto. Por quê? Porque nós deixamos os aspectos religiosos para segundo plano. Tem dia que a gente ora muito, tem dia que a gente nem ora. O que é isso, velho? Isso é a vida da igreja. É o Cristo em nós que cura a nossa mazela quando a gente está perto uns dos outros. Porque quando a gente está perto uns dos outros, a gente começa a se lembrar, não do que nós somos, mas do que Cristo está dizendo que nós seremos. O tempo da oportunidade nos alcança e a nossa vida vai sendo transformada. E mais do que isso, a vida do outro vai sendo transformada. Então eu não vou no grupo na perspectiva de resolver o meu problema, porque ninguém ali tem a cura para o meu problema. Eu vou ali para estar junto. E estando junto, os meus irmãos me lembram de quem eu serei. E aí o kairós de Deus me alcança. O tempo da oportunidade. E aí aquela pureza que eu não tenho se torna realidade na minha vida.
Porque eu percebo que o milagre, muitas vezes, não está no externo. O milagre está na disposição de ouvir o óbvio, aquilo que Cristo já falou, de que eu preciso aprender a purificar os meus olhos, de que eu preciso aprender a amar as pessoas. Ah, mas o fulano está me enchendo o saco, mas lá na minha casa está difícil, estou com um problema de grana, e não tem ninguém lá para dar grana para mim, velho. Mas eu começo no meio dessa vida comunitária a entender que Deus vai dando condições. Vai multiplicando afetos, vai multiplicando essa vida abundante que a gente pode viver junto. E aí quando a gente chega no culto, é maior prazer estar aqui, cara. Porque a palavra pode ser uma droga, só não falando nenhuma besteira bíblica, nós já estamos aplaudindo e glorificando a Deus. O louvor não precisa cantar nenhuma pérola do cancioneiro popular evangélico. A gente nem é tão exigente assim. A gente apenas tem o prazer de estar junto. Porque junto a gente experimenta da vida de Deus, o tempo de Deus, as promessas que a gente sabe que são para a eternidade, começam a chegar agora. Aí eu te pergunto, a gente vai ficar vivendo essa vida medíocre do Cronos, ou a gente vai começar a trazer esse Kairos para nós? A gente vai começar a encarnar isso que a gente está dizendo, que é a vida de Cristo em nós. Bom, eu sou filho de Deus. Beleza, é filho de Deus? Então eu te pergunto, você vive como filho de Deus? Você faz as obras do Pai? Jesus, quando morreu, teve o seu corpo marcado. Ele teve a mão furada e ele teve o lado furado. Quando Cristo ressuscita, ele continua com a mão furada. Ele recebe um corpo glorificado, ele agora atravessa paredes. Os discípulos estão lá reunidos num lugar fechado e de repente Jesus aparece no meio dos caras. Se fosse comigo, eu sujava as calças, velho. Imagina a situação. Assustador, né? Os caras tudo trancado, porta escorada, com medo dos judeus, Jesus aparece no meio deles. Então Jesus já tem um corpo glorificado, ele já ressuscitou, ele já não é mais da mesma matéria que nós. Mas aí ele vira para Tomé e fala assim, põe a mão aqui, ó, você que está duvidando daquilo que aconteceu. E aí a mão dele tem um furo, e aí o lado dele tem um rasgo. Agora eu te pergunto, se a eternidade está em você, será que as marcas de Cristo também estão? O tempo da oportunidade é o tempo da gente começar a entender que agora nós vamos viver de uma forma a buscar as marcas de Cristo em nós. E não mais apenas buscar o benefício de ser filho de Deus. Porque todo mundo hoje em dia sai dizendo que é filho de Deus. E infelizmente nem todo mundo compreende a responsabilidade que isso implica. A responsabilidade de buscar as marcas de Cristo em você. E que marcas são essas? São as marcas infligidas pelo outro em você. Então, como que você vai se tornar verdadeiramente filho de Deus? Quando você coloca a sua vida à disposição de aceitar em si marcas. Marcas que apenas na vida comunitária você vai poder sofrer. É uma tatuagem de amor, velho. Feita por gente que te odeia. Feita por gente que você odeia. Mas que quando você oferece o seu corpo voluntariamente para estar junto dessa pessoa, e o amor de Deus se manifesta ali, entre pessoas que não têm o menor razão, o menor sentido de querer estar junto, mas você se esforça porque você não vive mais para você, você agora quer morrer a morte de Cristo, aí a vida de Cristo se manifesta nos dois, a marca fica em você, e essa marca te dá orgulho. Essa marca te dá agora uma nova perspectiva. De modo que as pessoas olharão para essa marca e dirão assim, esse é o Filho de Deus. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Se a gente é filho de Deus, então será que a nossa caminhada tem demonstrado isso? Será que as nossas prioridades têm demonstrado isso? Será que o nosso futuro está encontrando com o presente? Ou será que as pessoas ainda olham para nós e dizem assim, está aí um sujeito que diz que é cristão, mas não parece nada com Jesus? Quando chegará o tempo oportuno de Deus para nós, em que a gente vai poder virar para aqueles que sofrem, e quando eles disserem assim, onde está Deus? Você dizer assim para eles, ei, olha para mim e você vai ver Deus. Vem andar comigo e você vai ver Deus. Vem para a minha casa e você vai ver Deus. Agora, se você não fizer isso, meu irmão, então sinto muito, você ainda está engatinhando no processo. Se o morrer de Cristo ainda não se tornou uma realidade em você,
a vida de Cristo também não vai. Ah, o que eu devo fazer? Devo vender tudo? Não é tão simples. Não é tão simples. Devo obedecer os mandamentos? Não é tão simples. Você deve fazer as obras do Pai. E as obras do Pai são muito, 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 muito diretas. Pegue a sua cruz e siga Jesus. Renuncie a si mesmo nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Coloque a sua ganância, a sua cobiça na coleira. Aprenda a amar as pessoas que não merecem. E comece a viver como Jesus viveu. Ah, mas eu vou me estrepar. Vai mesmo. Bem-vindo ao reino de Deus. Se tem uma promessa que nós temos da parte de Deus, é de que aqueles que se tornarem verdadeiramente discípulos serão perseguidos por causa disso. E perseguição não é só você estar na rua e ser apedrejado, ou ser discriminado, ou ser odiado por falar que é crente. Não é isso, não. Perseguição é quando você tiver a ousadia de repartir o pão com quem não tem, alguém virar para você e falar assim, você é bobo, velho. Vai alimentar vagabundo? Deus alimenta vagabundos todos os dias. E é por isso que a gente come. Quando vai chegar o tempo oportuno, da gente entender que isso precisa começar a acontecer em nós também. Vamos deixar isso para o futuro ou vamos trazer isso para a realidade? Quer um mundo puro? Purifica seu coração. Ah, o que eu tenho que fazer para purificar o meu coração? Para, velho. Você está querendo mais mandamento? O mandamento não veio para te salvar, o mandamento veio para te condenar. É a graça e o amor que vieram para te salvar. Quem ama e entende que Deus está te salvando, mesmo você não merecendo isso, vai aprender a amar as pessoas mesmo quando elas não mereçam. E o amor cobre uma multidão de pecados. O amor não nos deixa pecar mais. Você não consegue mais aborrecer Deus ou aborrecer o seu irmão. Porque a vida não faz mais sentido da maneira que você vivia antes. Que mandamento eu preciso? Nenhum. Você só tem que aprender o amor. E o amor está em Deus. O amor está no Pai. Não há amor verdadeiro se o Pai não emprestar um pouco da sua graça. Se o Pai não emprestar um pouco da sua natureza. Por isso, quando eu lido com as pessoas lá fora, eu não estou levando Deus para ninguém. Eu estou mostrando para elas o como Deus é bom e como Deus já está lá. Eu quero apresentar para elas um caminho que nós conhecemos, que é o caminho da Escritura. O caminho de Cristo Jesus, homem de dores. O cara que nos ensinou que a gente tem que aprender também a sermos homens e mulheres de dores. Mas eu não vou lá para colonizar a fé do cara. Eu vou lá para mostrar o como Deus já tem amado. E que se ele é capaz de amar alguém também, é porque Deus tem sido bom com ele. E aí as pessoas veem Deus em nós. E aí elas dizem assim, eu quero saber mais sobre Deus. A igreja vai nas pessoas. E isso aqui, tudo que nós estamos fazendo, vai se tornando menor. Vai se tornando menos importante. Você falta no culto e a gente não fica fazendo contabilidade. Aliás, graças a Deus nunca fizemos isso aqui, né? Cadê o fulano? A gente vai pensar assim, não veio no culto, cara, ele tem um ótimo motivo para não vir. Ele deve ter arrumado uns amigos aí que ele não encontrava há um tempão e falaram, vamos para uma pizzaria. E lá está rolando o maior culto, velho. Porque a gente só sabe falar de Deus. A gente só sabe viver o amor de Deus e a justiça de Deus. Tenho que repartir tudo? Tem. E se eu repartir tudo, eu vou ficar com o quê? Você vai ficar com a oportunidade de se sentar na mesa do Pai. E aquele que senta na mesa do Pai, esse não passa fome. Esse não passa necessidade. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa da tua oferta, não precisa do teu dízimo, não precisa de nada. Se Deus quiser alimentar todos os pobres, todos os famintos, todos os desabrigados, todos os caras que estão agora lá na Síria, morrendo, tentando atravessar o oceano, se Deus quiser tirar todos esses caras do sofrimento agora, Ele tem poder para fazer isso com um estalar de dedos. Mas o que mais dói nessa vida é que Deus mandou a gente fazer isso. É que Deus mandou a igreja fazer isso. E aí esse futuro
que é um futuro glorioso da igreja e é um futuro glorioso da nossa vida, ele nunca acontece. Porque parece que tudo que se refere a céu, a eternidade, a ser parecido com Cristo, está lá, está no futuro. Ai, quando eu chegar no céu, eu serei. Se você não começar a ser hoje, sinto muito, meu irmão, não existe céu para você. Eu vou para o inferno? Não, meu irmão, você já está no inferno. Viver sem o amor de Deus e viver sem entender que o outro é a coisa mais importante, já é o pior inferno que você pode experimentar. Você ainda só não está gritando desesperado em dores, porque Deus é bom e a graça dele ainda nos alcança. A graça dele ainda faz a chuva chover sobre justos e injustos. A graça dele faz com que até o ímpio consiga prosperar nessa vida. Mas se você é cidadão do céu, comece a viver como cidadão do céu. Ou o tempo da oportunidade começa a acontecer agora, meus irmãos. Ou então vamos cada um para a nossa casa e domingo que vem a gente não se encontra aqui. Porque é perda de tempo. É perda de tempo. E eu estou cansado da minha vida de perder tempo, sabe? Eu estou cansado de jogar pérolas aos porcos. E eu não sou nem um pouco melhor do que vocês. Eu vivo todas as crises e todas as dores. Eu tenho também todos os pecados. Eu tenho a cobiça, eu tenho a inveja. Eu olho para o outro e às vezes penso coisas que eu não deveria pensar. Mas Deus quer mudar a minha vida hoje. E talvez Ele possa mudar a sua também. Então que nesse dia você possa colocar em sua vida diante de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo tempo da oportunidade do Senhor, Pai. E que esse tempo seja hoje. Estamos cansados, Pai, de lutar uma vida, de ter tanto esforço para correr atrás de coisas que não faz o menor sentido. Estamos cansados de comprar coisas que não preenchem o vazio existencial do ser humano. Coisas que não nos trazem prazer algum, coisas que nós, na verdade, nunca precisamos. Coloca em nós um pouco do morrer do teu filho, Pai. Coloca em nós a vida do teu filho. Que nós possamos ser igreja do Senhor com toda a dimensão do que isso significa, de modo que as pessoas possam olhar para nós e ver o teu amor. Se nós temos roubado os nossos irmãos, Pai, no que se refere àquilo que o Senhor tem colocado em nós, os afetos, o se importar, que o Senhor nos repreenda, Pai. Que o Senhor pese a sua mão sobre nós. Se a gente às vezes tem vivido angústias existenciais, se às vezes a gente tem se deixado tomar pela tristeza, pela depressão, e eu sou um desses, Pai. Se a gente tem se corroído com as nossas próprias mazelas, que o teu Espírito nos lembre, Pai, que as mazelas do outro são mais importantes. Para que os nossos problemas possam ser enxergados por nós mesmos como eles realmente são, Pai. Problemas irrelevantes para aqueles que já se tornaram cidadãos do céu. Traga o tempo da oportunidade para nós nessa noite, Pai. Para que o viver do teu filho possa ser uma realidade todos os dias na nossa vida. E para que o tempo da oportunidade também possa alcançar a vida daqueles que sofrem. Perdoa a tua igreja, Pai. Perdoa o nosso pecado. Por diante de um mundo tão cheio de injustiças, de tanta gente que sofre, de tantos desabrigados, de tantos famintos, a gente ficar discutindo quem tem responsabilidade quanto a isso. Enquanto a sua palavra diz que os nossos irmãos são nossa responsabilidade. Nos ensina a amar os nossos irmãos, Pai. Nos ensina a amar os perdidos, a amar aqueles que querem nos matar, a orar pelos nossos inimigos, a orar pelos islâmicos, a orar por aqueles que querem destruir a nossa fé, a nossa sociedade, a nossa estrutura familiar. Nos ensina a fazer como o seu filho fez, Pai. E que fazendo isso o Senhor seja visto em nós, Pai. E que a gente possa experimentar um pouco da justiça, a justiça da eternidade, nesse dia que a gente está chamando de hoje. Estamos cansados de sofrer, Pai. E estamos cansados de ver sofrimento. Mas não nos anestesie para a dor, Pai. Nos dá o privilégio de sentir a dor que realmente vale a pena. Para que a gente saia um pouco dessa inércia
e a gente comece a se mover na direção daquilo que é importante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais algum aviso?